Bom dia, Mauro. Frane, abraço. Oi, bom dia. Estou vendo aqui Emerson Rocha. Bom dia, Mauro. Bom Abraço aí. dia. Bom Muito dia, bom Mauro. ter. Místico Bom falando, tudo dia. bem? Oh, bom dia. Tem o Rafael Pavão, Peter Stenhauser. Obrigado por conectarem. Que bom. William Torelli. É bom ter bastante gente aqui conhecido. Bastante gente da qualidade. Eu acho que está todo mundo percebendo, né, o imenso salto que nós demos na questão da digitalização. Um monte de resistências que existiam ou dificuldades que tínhamos, elas foram dissipadas em 1, 2 meses. A gente já estava no modo digitalização. Essa pandemia, eu acho que todo mundo pode olhar a pandemia copo meio cheio, copo meio vazio. Aquela história já cansada, né, que a gente está de ouvir, né, de o que você quer ver? Eu vejo realmente como o copo meio cheio. Aprendemos a fazer coisas de uma outra forma e estamos aprendendo rapidamente a desenvolver atividades à distância. E aí a gente vai ficar com aquela pergunta, mas como é que vai ser, como é que vai ser a questão da qualidade? Como que a qualidade vai ser impactada com a questão desse imenso salto de digitalização que haveria de chegar de qualquer forma, e chegou um pouquinho mais rápido, talvez esteja chegando um pouquinho mais rápido, devido à questão da pandemia. Mas como que a gente pode ver a qualidade? É disso que se trata essa nossa conversa hoje, né? Longe de ter a pretensão de ser uma palestra, mas vamos discutir. Eu acho que todo mundo que trabalha com qualidade ou envolvido nas áreas de qualidade querem saber como que pode se preparar para isso e como que a gente pode, e o que que vai acontecer, ou pelo menos assim, quais são as maiores possibilidades, né? O que que é que mais provável pode acontecer dentro dessa área de qualidade. Eu vou falar uma coisa para vocês, nesse espírito de que disso aqui ser mais do que uma palestra onde o conhecimento parte de uma única pessoa. Eu estou aqui para ouvi-los, então seria muito bom se vocês fizessem perguntas ao longo dessa 1 hora. Então, usem o chat, eu prometo dar uma olhadinha no chat constantemente, porque é isso que marca a nossa interação. Então, eu gosto de começar sempre, eu sei que eu não posso olhar para todos vocês, mas estamos aqui na tela, vocês estão me olhando, agora eu passo a compartilhar os meus slides, e aí a gente vai discutindo, e aí eu espero realmente perguntas vindas de vocês, né? Então, vamos lá. Estou compartilhando aqui. Pronto. Vamos lá. Pronto, pessoal. Então, quais são as estratégias de inteligência artificial para a qualidade, né? O que a gente vai falar sobre esse assunto? Primeiro, eu vou fazer uma rapidíssima apresentação. Eu tenho como formação física, né? Então, eu sou um físico formado pela Pontifícia Universidade Católica. Depois a gente faz alguns cursos de pós-graduação, como a grande maioria dos profissionais acabam fazendo. Trabalhei na indústria automobilística por 40 anos, dos 40, 36 na Ford. Dou aula no Instituto Mauá de Tecnologia, já faz mais de 21 anos. Também dou aula de pós-graduação no Senai, dou aula de pós-graduação na FATEC, de acordo com as disponibilidades das universidades, e me concentrei muito nesses 40 anos de indústria automobilística. Acabei me concentrando casualmente, a vida vai levando a gente,
e fiquei muito tempo na área de qualidade. Esse muito tempo é 36 anos. Dos 36 da Ford, eu fiquei 23 na área de qualidade. Nesses 23 anos, estes 23 anos de qualidade é que eu acho que me permite fazer algumas especulações a respeito do futuro e a respeito de como vamos utilizar a inteligência artificial para a qualidade. É isso que me habilita a traçar aí uma especulação a respeito disso. Os outros tantos anos que eu fiquei dentro da indústria automobilística, acabei passando por manufatura, acabei passando por finanças, marketing de peças, trabalhei também em desenvolvimento de produto. Então, passei por várias outras áreas, complementando, então, os ditos 36 anos de Ford e os 40 de indústria automobilística, porque eu trabalhei em outras pequenas empresas, né, fornecedoras do ramo também automobilístico. Sou instrutor do Instituto de Qualidade Automotiva, do Sindipeças, e também sou conselheiro da SAE, né, tudo muito focado aí na questão da mobilidade. E o que mais me leva a tudo isso, a especular o futuro, a ter essa ânsia de querer entender qual vai ser o futuro, eu sempre digo que começou quando o homem chegou na Lua. Quando o homem chegou na Lua, eu tinha 5 anos de idade. Eu achei aquelas imagens sensacionais. Eu não podia acreditar, eu tinha 5 anos, eu não podia acreditar quando eu chegava no quintal e eu olhava a Lua de noite, eu olhava a Lua e falava assim, tem gente lá? Caramba, se tem gente lá, eu queria estar lá. Muito legal ter gente lá. Eu ficava olhando para a Lua para ver se eu enxergava alguém lá. Claro que não ia enxergar ninguém, mas com 5 anos até que é razoável pensar que eu pudesse enxergar alguém lá do outro lado. Eu achava maravilhoso. Né? E desde aquele momento, eu não decidi que ia ser físico naquele momento, mas eu estava óbvio para mim que eu ia ter que estudar alguma coisa bonita, diferente, tecnológico para isso. Estava definido já ali aos meus 5 anos. E eu vejo hoje, como físico, eu comecei a perceber que grande parte da inteligência artificial, que hoje é uma necessidade premente, a indústria 4.0, inteligência artificial, é uma área que estava pronta para chegar se a gente, com os conceitos de geometria analítica, com os conceitos de álgebra linear, com os conceitos de cálculo diferencial integral, com tudo isso que um físico estuda a exaustão, não poderia ser diferente a não ser utilizar realmente esses conceitos para avançar aí entender um pouco mais a inteligência artificial. Tem que ver também, pessoal, que manufatura, fábricas, essas coisas que a gente toca, elas não mudaram muito. Eu acho que a grande mudança que teve na indústria automobilística e na indústria em geral foi a manufatura enxuta, que a gente vai falar aqui 1 minuto. Depois da manufatura enxuta, o que aconteceu? Não aconteceu nada dentro da indústria. Então, o próximo passo da indústria é a indústria 4.0. É o óbvio, é colocar alguns sistemas, tornar essa manufatura conectada. Então, vamos conversar um pouquinho. O que a gente vai falar hoje? A gente vai falar de algumas definições da qualidade, sistema operativo da qualidade. A gente sabe que hoje a gente ainda tem uma série de limitações. É só visitar fábricas e fábricas e a gente vê o espaço que existe entre o que temos hoje e de uma indústria conectada, uma indústria 4.0, né? Ou melhor ainda, com seus algoritmos. Então, o espaço é enorme. A gente tem o Big Data, todo mundo já está cansado de ouvir o Big Data, e a pergunta é, como é que esse Big Data vai funcionar? Com tanta informação, como é que eu vou fazer controle estatístico ainda de processo? E aí a gente vai definir o que é inteligência artificial, a gente vai falar de técnicas de aprendizado,
E por que a gente vai falar de técnicas de aprendizado? Você pode falar assim, eu sou um supervisor de qualidade, eu sou um gerente de qualidade. Por que eu haveria de aprender técnicas de aprendizado? Você tem que aprender porque você vai se relacionar com pessoas que estarão desenvolvendo sistemas. Porque não há alternativa, não é uma opção. A gente vai caminhar para isso. E qual língua que você vai usar? Como é que você vai se relacionar com seus desenvolvedores? Então, esse é o ponto importante. Precisamos estabelecer uma linguagem natural entre todos nós. Desenvolvedores de software, pessoal que faz o planejamento de Big Data, a organização das suas informações na nuvem. A gente vai ter que falar uma mesma língua. É para isso que a gente está aqui conversando. Então, a gente vai falar da internet das coisas, computação em nuvem, sempre passa por isso. Sistemas de visão, a gente sabe que muita inspeção pode ser feita de forma visual e como esses algoritmos funcionam e ver um pouquinho de aplicação. Essa é a pretensão do dia de hoje. A gente começa dizendo que a ciência dos dados é multidisciplinar, extremamente multidisciplinar, e a gente não pode esquecer de coisas bem básicas, por exemplo, estatística. O quanto de estatística nós estamos preparados para enfrentar? Porque a grande parte dos sistemas aprendem, a máquina aprende usando estatística. Então, quanto preparados estamos em termos de estatística? O quanto preparado o aluno está quando sai da universidade? Quanto preparado nós tornamos o nosso pessoal em estatística? Você tem que ter esse conhecimento de estatística. E aí vocês vão vendo que tem um monte de disciplinas. A inteligência artificial entra aqui, que é um pedacinho da máquinas de aprendizagem, que é machine learning. Então, veja que a ciência dos dados é um problema de todos. Todos nós vamos poder contribuir com isso daí. E aqui eu destaco para vocês, pessoal, a maior aplicação da inteligência artificial em 2019, quarto quartil de 2019, de acordo com a IoT Analytics, então, são dados mundiais. A maior aplicação é manutenção preditiva. A segunda maior é qualidade, com 20,5. E a manutenção com 24,3. Pessoal, então isso aqui é muito mais do que o desejo do Instituto da Qualidade Automotiva de vender cursos ou do Mauro querer aparecer em webinars. Isso daqui mostra claramente o caminho que nós temos que trilhar. A qualidade vai ser sim afetada, porque ela já está sendo afetada em países que estão mais adiantados. Obviamente, pessoal, essa pesquisa não veio do Brasil. A gente sabe a dificuldade que a gente está para a nossa sobrevivência, mas observe que no mundo, então esse mundo deve ser muito China, muito Índia, muito Turquia, muito Estados Unidos, muito Alemanha, a segunda maior aplicação é na qualidade assegurada e inspeção de qualidade. A gente poderia até uma outra hora discutir manutenção preditiva, que também tem termos de confiabilidade e termos de qualidade. Estamos aqui focando em qualidade. Então, vale a pena a gente conversar sobre qualidade e a aplicação industrial da inteligência artificial, certamente. Vocês todos, profissionais de qualidade, serão afetados pela inteligência artificial. E aí a gente vê a definição de qualidade. Então, mas aqui é só para a gente fazer um nivelamento. Jurão falava que qualidade é adequação ao uso. O Deming falava que a qualidade significava atender e exceder as expectativas do consumidor. O Crosby falava que era atender especificação. E o Taguchi tinha uma visão de quanto menor for o prejuízo, melhor será a qualidade do produto. Então, primeira coisa, Crosby falando que
era atender as especificações, é a pior das definições, lógico, depois de 30, 40 anos, é a pior das definições. Porque hoje, você atender a especificação é muito básico. A gente tem que superar, exceder, né, exceder as expectativas. Expectativas que nem o cliente sabia que tinha, a gente tem que exceder isso daqui. E Juran falava que era adequação ao uso. Como é que você vai exceder se você não souber exatamente qual que era o pressuposto? Como é que era, o que ele imaginava que o produto seria adequado? Então, adequação ao uso. Né? Exceder essas expectativas. Né? E depois a gente vai falar de robustez. Quando a gente falar de robustez, a gente vai falar de Taguchi. Então, esse sim é a questão da qualidade. Pequenas definições para a gente dar prosseguimento ao nosso bate-papo. E aqui tem um modelo de cano. Quem não tem um modelo de cano, anote. Anote, entre na web, pesquise. Olha que interessante. O que a gente precisa é isso. Né? Se a gente atender exatamente o que o cliente quer, não vai resolver nada. Isso aí é apenas fazer o que deve ser feito. Se você não consegue chegar sequer a isso, você está fora do jogo. Se você conseguir atender as especificações, que bom! Você está atendendo a especificação, você está atendendo aquilo para qual você foi contratado, você está sendo pago para isso. Então, isso aqui acaba caindo na conta do que não é mais nada que a sua obrigação. Agora, o verdinho aqui é fantástico. É justamente o que o modelo de cano queria mostrar. Quer dizer, você ir além das expectativas. E não adianta fazer pesquisa, perguntando para o cliente o que ele quer. Porque se ele falar o que ele quer, já cai no roxo. Por isso que pesquisa é muito complicado. Na pesquisa você vai encontrar o want do cliente. Se você cumprir o want, você vai estar nessa barrinha, a barrinha roxa aqui. Então, você tem que ir aonde não está escrito. Nenhuma pesquisa vai te explicar esse verde aqui. Porque se o cliente não sabe o que queria, você tem que superar as expectativas e nem o cliente sabe as expectativas, para que você vai fazer entrevista? Então, a gente tem que dar um passo além, né? Muito além. Então, aqui já seria uma enorme evolução para todos nós. Oxalá todas as empresas tivessem manufatura enxuta já. Então, vocês estão vendo aqui, eu adoro essa casinha. Essa casinha é a casinha do Toyota Production System. Gosto muito da base. A base é o que nós sabemos fazer de melhor. A base é padronizar. Engenheiro adora um Excel. A engenheira adora padronizar as coisas. Então, é isso, né? O começo de tudo é padronização, certo? Eliminar desperdícios, é essa parte aqui. Depois nós temos dois pilares. O pilar do Just-in-Time e o pilar do Jidoka. O pilar do Just-in-Time, né? Takt-Time, a gente tem que fazer o sistema puxado, a gente tem que ter um fluxo contínuo. E o outro pilarzinho é o Jidoka. O Jidoka é o operador com autonomia na qualidade. Né? Então, é mais do que colocar pokayokês, colocar um on-board, acender luz. É muito mais do que isso, porque, aliás, o sistema Toyota inteiro é um sistema filosófico. Então, é um sistema que a gente começa a colocar perguntas e respostas. Isso sim é o sistema Toyota de produção. É um sistema que trabalha no pensamento. É um sistema que é filosófico. Então, o que a gente quer? Como é que a gente dá autonomia ao operador para que ele faça com a qualidade necessária? Então, isso já seria muito bom. E a gente sabe a dificuldade que as empresas estão para sobreviver. Então, em cima dessa dificuldade da manufatura enxuta, vem o quê? Vem as 4
revoluções industriais, a gente vai para a quarta. A gente passou já pela primeira, pela segunda, a produção em massa na segunda, a gente fala aqui na primeira, lá do vapor. Nossa, a gente está lá em 1770 e pouco, o início da Revolução Industrial na Inglaterra, depois a gente fala um pouco da Revolução, aí já fala do aço, já fala da eletricidade, aí a gente chega em 1969, que é o ano que dizem ter sacramentado a indústria 3.0, e aí a gente encontra aqui produção automatizada, computadores, robótica, que bom, IT Systems, que bom. Então, grande parte das pessoas que eu converso, eu pergunto, você tem indústria 4.0 na sua fábrica? E a resposta invariavelmente é sim, eu tenho. E aí eu pergunto, por quê? E a resposta é, porque eu tenho robôs. É porque eu tenho sistemas automáticos. Não, desculpe, se você tem robôs, você tem sistemas automáticos, você tem computador no meio da fábrica, que bom, você está em 1969. Porque não é a indústria 4.0, essa aqui é a indústria 3.0. A indústria 4.0 é um passo além disso, que é conectar tudo isso daqui. É ter sistemas que aprendem. É a fábrica esperta, smart. Então, responder que tem robôs, responder que tem computadores, é muito aquém da indústria 4.0. E eu acredito que a maior parte das empresas devem estar começando a namorar a digitalização. Vejam que, para você entrar no jogo da indústria 4.0, você tem que digitalizar. Você tem que digitalizar dados que vêm de RH, você tem que digitalizar dados que vêm da sua manufatura, você tem que digitalizar informações que vêm da área de qualidade. Então, a parte da digitalização é a primeiríssima área que a gente tem que trabalhar. Então, essa loucura toda do Covid-19 propiciou aí uma aceleração muito grande na digitalização. Então, observem, computadorização e conectividade. Depois a gente vai falar de manufatura e indústria 4.0, porque aí você vai mostrar visibilidade, transparência, capacidade preditiva, adaptabilidade. Olha que isso para mim é um sonho, ter uma fábrica com grande visibilidade e com grande transparência. Não vou me estender aqui, mas grande parte do dia dentro de uma fábrica é gasto com desculpas, com reuniões, porque você não tem grande visibilidade e grande transparência. Se a fábrica fica parada 10 minutos, a discussão vai ser por que parou, aí a pessoa da manutenção vai se defender, vai jogar para a logística vai jogar para a área de produção. Quer dizer, alguém vai ter um jogo de responsabilidades. Isso não acontece só em uma fábrica, isso acontece em qualquer fábrica. E a hora que a gente tiver a primeira parte, a digitalização, computadorização e conectividade perfeitos, a visibilidade e a transparência é imediata. Aquelas intermináveis reuniões para discutir o que foi que aconteceu no dia anterior, elas vão ser apertar de botões. As informações estarão lá disponíveis. Então, por isso que eu gosto tanto desses dois termos, visibilidade e transparência. E aí, a gente vai ter alguns pilares, e os pilares aqui, vocês já devem ter ouvido falar de forma separada, mas aqui a gente coloca tudo junto, simulações, robôs autônomos, segurança cibernética é muito importante, impressão 3D, internet das coisas, big data, nuvem, integração de sistemas, realidade aumentada, isso é a indústria 4.0. Como é que começa a indústria 4.0? Quais são as premissas? Eu preciso de algoritmos, eu preciso aprender. Então, o desenvolvimento desses sistemas de aprendizado dependem de algoritmos. Por isso que eu comecei falando, pessoal, as pessoas precisam se interessar quando estão fazendo os seus cursos de engenharia
por geometria analítica, por álgebra linear, por cálculo diferencial integral, porque o que tem atrás de um algoritmo é isso. Agora, você fala assim para mim, eu vou no Python, pego um algoritmo pronto. Tá bom, se você pegar um algoritmo pronto, você vai ser um usuário de um algoritmo. Se ele está pronto e não custou nada, ele não é a melhor alternativa. Você sempre pode ter melhores alternativas se você fizer o que você quer para você, dedicado para você. Então, tudo começa com o quê? Com joguinhos. E por que eu coloquei aqui o Wumpus? Esse Wumpus aqui foi o primeiro jogo, primeiro game, né, de computador, 1973. Era um programa. O que tinha atrás de um joguinho desse? Que depois evoluiu para o Mario Bros. O que tem atrás disso aqui? Sistemas de busca. Você está querendo fazer o quê? Encontrar coisas. Né? Então, aqui são sistemas, você está querendo encontrar um próximo nível. Você sabe que para chegar no próximo nível, você tem que passar por alguns obstáculos. Então, isso, encontrar o melhor resultado no menor tempo possível, que é um joguinho, não é a mesma coisa que um processo, pessoal? Não é a mesma coisa? Eu coloquei aqui qualquer um para mostrar para vocês. Né? Se eu tenho que controlar a temperatura, se eu tenho que controlar viscosidade, se eu tenho que controlar algumas características de um processo químico, qual a diferença nessa busca dos melhores temperaturas, melhores viscosidades, melhores resultados num processo de uma fábrica? Qual a diferença disso com o Mario Bros? É pequena. É pequena quando você fala do algoritmo, quando você fala da matemática que tem por trás. Então, a inteligência artificial, pessoal, começa com sistemas de busca. Evidentemente, é muito mais complicado do que colocar isso em 13 slides. Mas o meu objetivo é falar para vocês, pessoal, inteligência artificial, tudo começa com buscas. A gente quer saber o melhor caminho. E quando a gente começa a falar de inteligência artificial, isso daqui cabe tudo. Quando você fala inteligência artificial, cabe um mundo dentro dessa esfera. Então, inteligência artificial contém aprendizagem de máquina, que contém aprendizado profundo, redes neurais. Então, veja que Deep Learning que é muito chique falar de Deep Learning. Então, aqui é sempre tomar cuidado, porque existem muitas pegadinhas. Né? A gente ouve falar muito Deep Learning, Machine Learning, e é bonito falar esses termos. Agora, precisa ver o que tem por trás. Então, quando a gente fala de inteligência artificial, ela tem tudo, contém tudo. Dentro tem máquinas que aprendem, são algoritmos que fazem esse aprendizado. E dentro do aprendizado de máquina, do machine learning, tem as redes neurais profundas. Então, um está dentro do outro. Posso colocar tudo isso na conta da inteligência artificial? Certamente. Então, quando a gente fala a inteligência artificial, que contém todos os outros, a gente vai ver pequenos e rápidos casos apenas para uniformizar a nossa linguagem. Observe aqui, Machine Learning, aqui ao centro, ele tem 3 grandes braços. Então, vocês anotem aí. A Machine Learning tem aprendizado não supervisionado, o aprendizado supervisionado e o aprendizado por reforço. Não se esqueçam disso. São 3 formas. Existem mais algumas especulações, mas de uma forma simplista, e para a gente ganhar conteúdo, ganhar conhecimento nesse momento, vocês como pessoas profissionais de qualidade, tenham em mente que aprendizado de máquina pode ser o supervisionado. Como é que é o supervisionado, pessoal? Você tem uma peça com problema. Então, você tem a peça com um determinado defeito. Vamos pensar num defeito? Uma peça de ferro fundido com porosidade em uma determinada região. Então, você ensina ao seu algoritmo que aquela porosidade, você pega 50 peças com problema e você vai mostrar para o seu algoritmo. Senhor algoritmo, está vendo essa porosidade? Sim, eu estou vendo essa porosidade. Pois é, senhor algoritmo, essa porosidade
ela significa rejeição. Senhor algoritmo, o senhor entendeu? Entendi. Pronto. Você está ensinando o seu algoritmo um determinado defeito. Eu estou supervisionando o aprendizado desse algoritmo. Olha que legal. Então, eu ensino, eu sei. Esse daqui, pessoal, vai resolver, pode resolver um monte de problemas já de nós, da qualidade. O não supervisionado, ele pode entrar em outras áreas. Eu não sei o que é certo, tampouco sei o que é errado. Eu só sei que tem uma tremenda diferença entre dois lotes. Então, um lote está radicalmente, diametralmente diferente do outro. Eu não sei o que é o certo, mas eu sei que eles são diametralmente diferentes. O meu sistema, o meu algoritmo pode começar a aprender. Mauro, tem algo suspeito aqui. Ele não é capaz de dizer se tem um problema ou não tem um problema. Mas ele é capaz de dizer que está muito diferente. Certo? Tomem cuidado. Então, pode ser que ele venha descobrir que um do que está tão diferente, um dos lotes que está tão diferente, ele sim é um problema. Então, o não supervisionado, ele carece de um padrão. Em geral, nós, qualidade, a gente sempre tem um padrão. Então, o aprendizado supervisionado, ele pode resolver muita coisa. E o aprendizado por reforço, que é o que deu errado. O que deu errado, o algoritmo perde ponto. O que deu certo, o algoritmo ganha pontos. Ele é recompensado. Então, você estabelece uma estratégia de recompensa ao seu algoritmo de reforço. Então, por que eles são importantes? Observem que o conhecimento da matemática é fundamental. Aqui nós estamos falando de redução de dimensionalidade, classificação, regressão, que a gente tanto estuda num curso qualquer de estatística, clustering. Então, e aí vem outras ferramentas ainda. Então, pessoal, não tem como você ser um profissional do futuro. Se alguém tiver 20 anos, eu diria, é bom estudar essas coisas. Não deixem essas coisas de lado. Você vai precisar delas. Quem já é um profissional de qualidade deve ter isso em mente, porque você vai conversar, certamente, você vai conversar com pessoas que vão chegar nas próximas gerações com esse conhecimento. Você mesmo, gestor de qualidade, vai admitir engenheiros, vai admitir técnicos que tenham esse tipo de conhecimento para poder te ajudar a implementar esses processos. Então, vocês têm que ter um linguajar mínimo para conversar com eles. E como é que eu vejo... Como é que eu vejo o futuro? Pessoal, tudo começou com a casinha da Toyota, nós discutimos, depois os pilares da indústria 4.0, e em cima dos pilares da indústria 4.0, a inteligência artificial. A pergunta é, se eu for só manufatura enxuta, tudo bem, já é um grande avanço, mas eu acho que os chineses, os indianos, os norte-americanos, os alemães, não vão deixar nossa indústria sobreviver muito tempo se a minha opção for apenas manufatura enxuta. Se eu caminhar para a indústria 4.0, é um grande passo. Como nós vimos, eu começaria com manufatura, indústria 4.0, eu começaria com empregando em qualidade e manutenção preditiva. Eu acho que nenhuma empresa pode deixar de ter um plano estabelecido para manutenção preditiva e qualidade, utilizando conceitos da indústria 4.0. Não vai conseguir sobreviver muito tempo. Para eu ter algo distintivo, eu devo utilizar inteligência artificial. Se eu usar o que já existe em prateleira, eu vou ser medíocre, no sentido médio. Eu nunca vou ser distintivo, eu nunca vou ser uma empresa de ponta. Eu posso utilizar o que já existe, mas eu não garanto que você vai ser algo diferente.
E aí, outro conceito que eu acho fundamental, não vai existir mais a operação de qualidade. Assim como eu acredito que não vai existir a operação de logística e a operação de manufatura. Eu não vejo como essas áreas vão poder manter os nomes separados, porque as atividades vão ser exatamente as mesmas, né? As atividades vão estar tão integradas, que eu já vi faculdade dando nome, palestras falando de operações interconectadas, né? Cursos nas faculdades de operações, porque antigamente fazia sentido você falar a logística, a qualidade, a manufatura. Eu acho que aqui, esse slide, bastante complexo, mas ele mostra o quê? Mostra que a gente busca uma indústria com sabedoria. Eu acho fantástico este Wisdom Factory, a fábrica com sabedoria, porque ela vai pegar de dados, informação, conhecimento e vai ser sábia, né? E vai falar com o mundo. Aí já tem gente falando da indústria, da parte social 5.0, já vem falando do ser humano integrado a isso daqui. Mas é por isso que eu acho que o melhor termo para manufatura moderna é você falar Wisdom Factory. Realmente, enfim, a fábrica com sabedoria, com conhecimento. E aí eu faço algumas provocações. Por exemplo, a gente começou o mundo com inspeção, né? Inspeção, 100%, vou lá, olho. Depois, um dia, alguém colocou controle estatístico de processo, depois a gente colocou qualidade total, né? Vejam que é muito comum você ir numa fábrica e ter inspeção 100%. Muito comum. Isso aqui é o começo dos começos. Controle estatístico de processo. Tem gente ainda implementando controle estatístico de processo. 1929, Walter Shurhart desenvolveu o controle estatístico de processo em 1929. Tudo bem que depois o Deming implementou isso em 1950 no Japão. Mas é uma história de 1929, pessoal. Não dá para dizer que a gente está sendo atual implementando o controle estatístico de processo, colocando uma inspeção 100%. Eu vejo gente orgulhosa falando assim, a qualidade aqui está assegurada, eu coloquei um inspetor aqui para fazer inspeção 200%. 200% é o cara ver 2 vezes, eu tenho 2 inspetores. E o cara fala com orgulho. E a gente caminhando para a inteligência artificial. E tem algo errado. Nós não vamos aguentar isso. A gente não vai aguentar a competição chinesa, alemã, blá, 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 todo. Assim não dá, né? Então, o que vai acontecer com a inteligência artificial? Será que faz sentido controle estatístico de processo? Se eu conseguir controlar tudo, né, talvez eu possa até matar o controle estatístico de processo. Vamos ver por quê. Então, o que distingue você ter data analytics, você ter registro de dados, ele é puramente exploratório. Você consegue todas as informações lá, né? O problema do Six Sigma é que você acaba, você Black Belt, você Green Belt, você define aquilo que é importante. E aí pode ter alguns erros. Então, ele é dito, Six Sigma, que é um sistema extremamente influenciado, né? Ele pode ser influenciado por suas decisões, senhor Black Belt, né? E o Machine Learning, ele pode ter uma visão holística. Ele pode ir além da abordagem exploratória, da análise de dados. Quer dizer, será que eu tenho certeza que eu posso desprezar alguns dados no meu projeto de Six Sigma? Será que eu não encontro uma correlação que eu, ser humano, não consigo, mas o meu algoritmo, ele consegue ver tantos e tantos dados e ele consegue encontrar uma correlação e eu mato o problema de qualidade que eu tinha? Então, o Machine Learning pode ser essa ajuda. Aqui mostra como que a gente sai da fase de planejamento do Data Analytics, visualização, Machine Learning, o controle de processo.
Então, nós não diríamos que vai matar o controle estatístico de processo ou o Six Sigma, mas através do Machine Learning, podemos ter a oportunidade de identificar coisas que a gente não imaginava que se correlacionavam. Então, a gente vai encontrar correlações, talvez, importantes. E a auditoria, pessoal? Vocês acham que a auditoria vai continuar existindo? Vai chegar um cara lá de terno, gravata, aí você vai dar o cafezinho para ele de manhã, vai fazer uma reunião de abertura, ele vai sair por ali, pelo mundo, entrevistando, olhando dados, ou a inteligência artificial pode fazer isso melhor e mais rápido? A resposta é óbvia, pessoal. Depois de tudo que eu já mostrei para vocês, tenho certeza que vocês já começaram a entender que certamente você vai depender muito menos de auditoria. Seja auditorias formais de ISO, TS e blá, blá, blá todo, ou até auditorias da General Motors na sua fábrica, auditorias da Volkswagen na sua fábrica, auditorias da Scania na sua fábrica, qualquer tipo de auditoria vai ser muito mais rápida, muito mais fácil, vai exigir muito menos auditores, porque você vai ter um frame, você vai ter todos os dados, de alguma forma, colocados, encadeados. Você vai descobrir se tem algum dado fora, um outlier, muito fácil, porque as informações estão ali. Então, até em termos de auditorias de contabilidade, pessoal de banco que vive com auditoria o tempo todo, instituições financeiras que vivem com auditoria o ano inteiro, elas podem ser minimizadas. O próprio pessoal, a própria inteligência artificial vai fazer grande parte do trabalho. E provavelmente o engenheiro de processo do futuro que vai fazer auditorias, provavelmente o auditor VDA, provavelmente o auditor de ISO, todos esses auditores, eles vão ter que ser versados em inteligência artificial. Ele vai entrar nos seus programas e vai verificar o que está acontecendo. Talvez ele não precise ficar entrevistando, olhando máquinas. Talvez isso seja uma pequena parte do trabalho dele. Mas ele vai ter que ter familiaridade com dados. Então, antes de ser engenheiro de processo, antes de ser supervisor de qualidade, antes de ser gerente de qualidade, gerente de logística, gerente de manufatura, você vai ter que ser um analista de dados. Você vai ter que entender como que os dados são processados. Dá uma olhada aqui a visão de qualidade do futuro. Aqui o azul está falando do tradicional, e o verdinho já está falando da qualidade 4.0. Pois é isso. A gente sempre teve trabalho de dados. A gente sempre teve dados. Quem é de qualidade sabe que fica mexendo com dados, rejeição, peças que foram não sei para onde, quantidade de peças rejeitadas pelos mais diversos motivos. Mas quando você... Estou falando isso aqui dos dados, porque eu sei que todo cara de qualidade tem bastante influência nisso aqui. Quando você vai para a qualidade 4.0, olha o que acontece. Abre muito as possibilidades. Porque aí você entra no Big Data Analytics. Os dados são Big Data, o trabalho analítico que sempre foi feito, vai ser feito em cima desse Big Data. Vejam como vai se expandir. O círculo, pessoal, já existia. O que acontece com a qualidade 4.0, ou com o futuro da qualidade, é que ela se expande graças às ferramentas de inteligência artificial. Então, isso acontece no sistema de gerenciamento, isso acontece no compliance, questões culturais, liderança, competência, colaboração, escalabilidade, conectividade e desenvolvimento de aplicativos. Isso vai crescer dessa forma. Então, nessa cultura, qual é a minha recomendação para vocês? Vocês vão ter esse material depois distribuído e
essa nossa conversa está no YouTube. Então, pronto, a gente termine aqui, estará gravado no YouTube. Então, ela também está sendo transmitida no YouTube. Então, o que eu recomendo fortemente? Está aqui, sistemas de aprendizado supervisionado, não supervisionado, reforço, e até uns sistemas que a gente chama de semi-supervisionado. Mas, enfim, o que é importante, dá uma olhada aqui nos exemplos dos algoritmos. É importante que a gente tenha conhecimentos básicos a respeito de como funcionam esses algoritmos, porque nós todos seremos analistas de dados independentemente da função. Ah, eu sou um supervisor de qualidade. Obrigado, você é um supervisor de qualidade, mas é um analista de dados. Ah, eu sou um analista de logística. Tá bom, você é um analista de logística, mas também é um analista de dados. Então, não há como a gente se separar disso. A gente vai ter que ter isso como nossa formação básica, né? Porque dados é o que a grande... Eu gosto muito desse cenário aqui. A gente viu isso em várias revistas. Os norte-americanos estão sempre mostrando isso. É o grande petróleo do futuro, né? O grande minério do futuro são dados. O que o petróleo foi importante, o que o ouro foi importante em outras épocas, hoje é dados. Então, não é sem motivo que qualquer coisa que você vai fazer na internet, você deixa seu e-mail lá, deixa seu WhatsApp, deixa um monte de coisa. Não é sem motivo. Isso é um novo minério. Isso é uma nova riqueza do mundo. Então, a gente vai ter várias técnicas de mineração. Está aí, classificação, clustering, regressão. Pessoal, a única coisa que eu posso dizer a respeito disso para vocês é que atrás de cada quadradinho desse tem um mundo de matemática. Acreditem, é uma eternidade em termos de informações. Por isso que é importante a gente saber exatamente o que a gente quer, né? Como é que a gente vai, quais são os tipos de aprendizado que nós vamos precisar, e certamente nós vamos precisar de outras pessoas, né? Vão desenvolver junto com a gente. Então, a gente não vai desenvolver isso sozinho, mas nada como a gente ter a capacidade de conversar com essas pessoas, saber exatamente falar a mesma língua. Isso é muito, muito importante. Então, a análise caminha para onde? Pessoal, a análise caminha para o preditivo, né? Até hoje, olha a crítica aqui, 37% do mundo falam que as métricas são ruins. Eu não tenho a menor dúvida disso. Eu não tenho a menor dúvida que a gente mede o que não precisa medir, a gente guarda um monte de dados que não serve para nada, a gente faz um monte de gráfico todo dia que não é utilizado para absolutamente nada. Então, essas técnicas é o que a gente tem hoje, a gente chama de descritiva. Não serve para muita coisa. 37% das empresas estão dizendo isso. E não são daqui do Brasil. Então, é ainda mais grave, né? Então, qual que é o futuro? O futuro é caminharmos para a prescritiva. Esse é o futuro. Então, prescritiva você vai no médico e o médico te receita um remédio. Se você vai tomar ou não, é você que vai ter que tomar essa decisão. Mas ela vai prescrever. Então, vamos pintar um cenário. Você criou um machine learning, o seu machine learning aprendeu a questão da porosidade em uma determinada peça. Você deu 50 peças para ele, para o seu algoritmo apreciou e descobriu o que é defeito. Então, ele está treinado, você treinou, todo algoritmo é treinável, você treinou o seu algoritmo para aquele defeito. Então, a partir daquele momento, ele vai começar a rejeitar uma peça na ponta da linha. Rejeitar uma peça na ponta da linha é uma primeira parte de todo o trabalho. Uma primeiríssima parte. Ainda muito incipiente. Porque, além dele aprender, ele pode dizer assim, ô, seu Mauro,
Você está tendo porosidade e com base nos diversos materiais que eu vi que o senhor invasou hoje, eu vi que está com teor de manganês diferente dos valores da semana passada, onde tinha pouca porosidade. Minha prescrição é o senhor dar uma olhadinha nesse item. Aí sim. Aí você está indo para alguma coisa inteligente. Porque vocês vão falar assim para mim, Mauro, está cheio de câmera de hoje, que a gente já está fazendo inspeção de qualidade. Sim. Você ensina a câmera, você coloca padrões e ela confronta contra padrões. A hora que eu colocar um machine learning, ele vai aprender sozinho. Então, a cada dia que aparecer uma nova porosidade, você mostrar para ele, você pode reforçar esse treinamento. Então, ele vai continuar aprendendo. E depois, você pode correlacionar e ele prescrever alguma coisa para você. Por isso que eu não consigo ver o profissional de qualidade dentro de um castelo chamado qualidade. Porque ele vai estar junto ao pessoal de manufatura e ao pessoal de logística. As operações serão interconectadas. Porque ao observar o defeito, ele já pode começar a fazer prescrição. Então, ele consegue correlacionar o defeito, consegue correlacionar o batch de ferro que você utilizou, dá para correlacionar de onde veio a matéria-prima, se tinha muita sucata, se tinha pouca sucata, se tinha qual é o teor de cobre, teor de manganês, fósforo, né, enxofre. Né, você pode começar a correlacionar com um monte de coisa. Né? Então, essa é uma possibilidade que você trabalhar com câmeras de visão, você não tem. Então, isso eu acho realmente importante. Né? Essa conectividade, então você vai ter sensor em tudo quanto é lugar, você pode, ao mesmo tempo que você está vendo a porosidade, você pode estar vendo também a questão de teores, de elementos químicos, etc., etc., está tudo conectado. Né? Então, aí sim, quando você fizer a imagem, quando você tiver reconhecimento de imagem, então, se a gente hoje utiliza redes convolucionais para identificar a imagem, e aí a gente tem redes de conhecimento, redes de aprendizado profundo, tem várias e várias camadas, camadas ocultas, camadas expostas, e aí você tem o reconhecimento dos problemas, você tem redução de dimensionalidade, você tem a fase de pooling. Então, você trabalha com deep learning em termos de camadas para você conseguir enxergar alguma coisa, como vocês estão vendo aqui, no detalhe, e aqui é um robozinho só para ficar bonitinho, ou a face, se você consegue, se o teu Facebook consegue reconhecer face de amigos, vai reconhecer porosidade com facilidade. Né? Então, quando a gente trabalhar com essas redes de imagem profundas, convolucionais, a gente pode ter espaço para o processo aprender? Né? Será que o cara de qualidade vai ser simplesmente uma pessoa para dizer que está aprovado ou está rejeitado? Ou os próprios processos vão dizer para ele, está rejeitado e a minha prescrição, a minha orientação é você verificar tal coisa. Até o dia em que não vai ter mais a prescrição, mas ele vai lá e vai ajustar aquilo que for ajustado. Não tão já, mas eu acho que a gente vai conseguir ter inteligências não biológicas em pouco tempo, capazes de elas próprias fazerem os ajustes. Mas eu acho que hoje é um bom termo a gente parar na prescritiva, onde a gente diga aquilo que o nosso algoritmo nos oriente para aquilo que julga ser o melhor a ser feito. Eu deixo de compartilhar aqui, e aí eu vou aqui, vejo aqui várias perguntas, vamos ver aqui, o Rogério Nístico está aqui, Márcio Sanches, Sérgio Lipski,
Obrigado por terem conectado. O Emerson, a minha visão de estratégia que nos leva a um status no code de atendimento na qualidade da indústria automotiva, por nós conhecida na figura do Incoming, migrando para um estágio de A. Eu acho que Incoming Quality já é uma área que vem decrescendo, Emerson. Eu acho que com a inteligência artificial, a gente vai ter, ao invés de gente de qualidade, a gente vai ter analista de dados, cientista de dados, coisas assim. Exatamente, o Cuca Carvalho falou que em 69 havia só computadores mainframe e não eram usados em manufatura, exatamente. Agora a gente tem computadores na fábrica, mas a gente precisa ter essa conexão entre todos eles. O Peter lembra operações industriais conectadas, é um dos nomes que está sendo utilizado, por exemplo, na SAE. O Rafael Pavão fala que no Brasil a grande parte da indústria nacional está começando na revolução Lean, exatamente. Por isso que eu digo, se eu tivesse todo mundo Lean, de verdade, eu já ficaria feliz. Concordo plenamente com o ponto dele. E ainda é novidade. Tem gente que acha que a manufatura enxuta ainda é novidade. Concordo plenamente com o Pavão. Ele pergunta que se seria correto dizer que cada vez mais o ser humano vai ser só necessário para atividades que envolvam criação e raciocínio lógico, outras atividades repetitivas. Eu acho que sim. As operações repetitivas estão ameaçadas. O famoso clerk, que a gente vê dentro da fábrica, o cara que imputa dados. Se você tem sensor, você não vai ter gente que imputa dados. Agora, quando você fala criação e raciocínio lógico, eu acho que vai ter um bocado de matemática atrás dessa criação. Então, a gente não pode pensar só em criatividade como marketing. Nesses tempos de pandemia, tem muito emprego aí na área de marketing digital e tal. Eu acho que sim, essa é uma parte, mas a outra parte é profissionais criativos, mas sabendo que, ao invés de ser uma tela e ser pincéis e tinta, a diferença é que a arte vai ser feita com algoritmos. O Apolônio Francisco, ele fala que acredita que para implantar será necessário o total comprometimento da alta direção. Apolônio, sem a alta direção apoiar, a gente não consegue nada. Então tem que ter... E o problema do apoio da alta direção é que a alta direção às vezes crê que não precisa conhecer os princípios básicos. Então, vocês gestores, é isso que eu convoco todo mundo, não importa se você é diretor, se você é gerente, não sei das quantas, tal, você precisa ter um conhecimento mínimo para conseguir conversar com as pessoas. Então, não é bater na mesa e falar, eu quero, tal, chama o cara. Não funciona assim. Tem que ter conhecimento, tem que ter um conhecimento mínimo para poder dialogar. A Suzana Maia Neri me agradece, fala que foi legal. Eu que te agradeço, Suzana. Obrigado por ter conectado. A Fabiana Lopes também me agradece, eu que agradeço. Sandra Calado pergunta o seguinte: as auditorias irão existir por pessoas com amostragem mais exatas? O dia a dia na organização será facilmente visível? Com certeza. Então, vai transparecer isso, vai transbordar, porque, como nós vimos, a digitalização vai permitir a visualização e a transparência. Então, a auditoria não vai deixar de existir com seres humanos, mas ela vai ser reduzida e vai ter um outro escopo. É mais ou menos o que você está falando aqui. Obrigado, Sandra. O Peter fala que a capacitação dessas competências e conhecimento dentro das culturas organizacionais e áreas de RH, sem dúvida. A forma de avaliar requisitos de perfil para gerar bons resultados com novas técnicas, treinamento baseados também no raciocínio lógico. Sem dúvida, tudo isso daqui nós vamos ter que repensar a nossa formação de profissionais. O RH tem que estar com a gente. O RH tem que começar a perceber que não vai ser só o cara formado numa faculdade de engenharia. Vai ter que ser o cara formado em engenharia e mais alguma coisa. Aquela pessoa que estudou psicologia, estudou para trabalhar em RH, não tem problema nenhum, mas ela vai ter que conhecer matemática. Ela não gostava de matemática, ela foi fazer psicologia, ela foi fazer administração, porque não era apaixonada por matemática, mas ela vai ter que ter conhecimento básico de gerenciamento de dados, como é que faz tudo isso. O Apolônio fala, na sua visão e conhecimento, qual seria o prazo necessário
para a implantação dos sistemas, do sistema. Olha, eu conversei com o pessoal da Cisco falou que nós, em 2, 3 meses de pandemia, nós evoluímos 10 anos na questão da virtualização, do digital. Nós fizemos uma transformação digital em 2 meses, aquilo que éramos para fazer em quase 10 anos. Então, eu acho que em 5 anos, a gente vai ter que estar bem preparado, porque senão talvez não exista mais indústria aqui no Brasil. O Danilo da Rocha agradece, eu que agradeço, o Afrânio. Exatamente, o Afrânio diz que programação, inteligência artificial é o novo inglês do mercado. Sem dúvida, né? A gente fala, quem não tem inglês está perdido, tem que estudar inglês. Então, hoje você tem que colocar inglês, tem que colocar programação, tem que colocar inteligência artificial. É isso mesmo, concordo, Afrânio. Incluir a ciência de dados e Python nos treinamentos de Six Sigma. Pode ser. Ele já está fazendo isso, o Afrânio já está colocando isso, mas eu acho que, sem dúvida, né, a quantidade de dados que você tem hoje e saber se esses dados se conversam é muito fácil. Então, tem que colocar. O Arthur Mandel, ele coloca aqui, excelente apresentação, eu que agradeço. Quais cursos de engenharia no Brasil abordam esses tópicos? Eu acho que os cursos de engenharia de produção estão começando a colocar esses temas nos últimos anos. Então, se você procurar uma FEI, se você procurar uma Mauá, se você procurar os cursos de pós-graduação do Senai, esses eu tenho certeza, já estão colocando. Eu mesmo dei um curso de pós-graduação no Senai, que a gente falava de inteligência artificial aplicada à indústria 4.0. Então, você vê que específico, não falava só de indústria 4.0, mas já pedia para colocar inteligência artificial. Então, o pessoal está percebendo. Então, na graduação, eu acredito que nos últimos anos, bons cursos de pós-graduação já estão injetando isso. O Fabrício me agradece, eu que te agradeço, Fabrício. O Peter me agradecendo. O Sérgio Limpsky, ele pergunta, os ERPs serão substituídos para sistemas de dados de acordo com a necessidade e flexibilidade? Sim. O ERP, o MRP, né, começa tudo com MRP, depois a gente entra no ERP, essa é a história do mundo, MRP1, depois entrou o MRP2, e aí entrou nos sistemas de ERP. E por que o ERP não vai estar conectado dentro de desses sistemas? É aí que a gente chama de Wisdom Manufacturing, a manufatura com sabedoria. E aí até vendo como que as pessoas se relacionam nesse novo ambiente. É isso aí, Sérgio. O Ricardo Gomes me agradece, pergunta aqui, o treinamento, pessoal da qualidade. Concordo plenamente, Ricardo. Temos que modificar o treinamento para o pessoal de qualidade. Eu tinha dificuldade até para treinar em estatística. A gente sabe que a estatística das universidades, elas são limite. Muita gente sai de uma faculdade sem saber o que é uma hipótese nula. Muita gente sai de uma faculdade sabendo o que é desvio padrão, média, desvio padrão, até aí tem bastante gente saindo. Aí quando você fala hipótese nula, análise de variância, estatística não parametrizada, aí já começa a ficar bem mais complicado. Então, isso aí tem que ter, porque isso daí é pré-requisito para aprendizagem de máquina. Se eu quero que o profissional do futuro tenha algum conhecimento em aprendizado de máquina, um cara de qualidade tenha conhecimento de aprendizado de máquina, ele vai ter que vir com conhecimento de estatística, conhecimento de regressão, geometria analítica com álgebra linear, trabalhar com espaços de N dimensões. Então, vai ter que... Eu acho que nós estamos vivendo a era da matemática. Nunca foi tão importante a matemática. Antigamente, a gente falava matemática é para o cara da aula de matemática. Ninguém conseguia ver a utilização da matemática na prática. Hoje, você pode colocar a matemática na prática através dos algoritmos. Você fala assim, eu uso um algoritmo que já é disponível em algum lugar. Python é uma plataforma livre e tem um monte de algoritmos lá. Tá bom, se você pegar um algoritmo que está lá, você tem, o seu concorrente também tem. Qual a vantagem competitiva sua? Nenhuma. Todo mundo pode ter aquele algoritmo.
Agora, você quer algo diferente? Opa! Se você está pensando em algo diferente, desenvolva o seu algoritmo. E o que você precisa para desenvolver o algoritmo? Você precisa de conhecimento, matemática. Então, eu acho que aqui a gente vai ter que treinar muito mais as pessoas. Primeiro, contratar melhor e treinar melhor as pessoas na questão de matemática. Nelson Mendonça, meu amigo Nelson Mendonça, se os fornecedores fornecessem junto com os produtos os key indicators dos lotes, não melhoraria a apresentação? Claro, desde que existisse transparência. Melhor do que ele fornecer, ele abrir. Né? Se o fornecedor abrir as portas para eu fazer um check nas informações dele. Né? Então, se tudo tiver visibilidade, tudo tiver transparência, eu estou sabendo o que está acontecendo em tempo real na minha cadeia inteira de suprimento. E aí eu posso até fazer o que você está falando aqui, um fine tuning. Eu posso até ajeitar alguma coisa, eu posso até mexer nas especificações. Então, a resposta é sim. Se estamos interconectados, se temos visibilidade e transparência, a gente pode trabalhar junto até de ajustando algumas informações, alguns parâmetros do outro lado. O Afrânio fala, como falamos que a qualidade é responsabilidade de todo o time, a inteligência artificial e computação também não é mais restrito ao time de IT. Exatamente. Existe uma grande discussão entre IT e OT, né? OT. Quer dizer, o pessoal que ficava no carpete, ficava ajustando impressora, e agora a gente tem máquinas enormes para serem domesticadas lá no chão de fábrica. Então, a gente vai ter que ter uma integração do IT, né, que está lá, o OT, que é o pessoal de operações, tecnologia das operações, e todo mundo está envolvido nesse ecossistema, porque já não é mais um problema de IT. Investimento necessário, o Álvaro Barbugiani. Aqui eu entro na questão de é preciso começar. Então, se você pensar em... Eu vou dizer para você um número que já obtive de empresas. Se você aplicar manutenção preditiva com inteligência artificial, preditiva, você consegue pagar, você tem um retorno de 30% em um ano. Então, você paga o investimento em 8 meses. Um retorno de mais de 30%. Então, 8 meses você paga o seu investimento. Sabe o que é deixar uma máquina parada, teu cliente esperando? Quanto custa isso? Você colocar um sistema preditivo lá, em um ano está pago. Então, a questão não é quanto investimento é necessário. Por que as áreas que estão caminhando mais rapidamente, Álvaro, é manutenção e qualidade? Porque essas duas áreas, se você não fizer direito, você vai pagar muito. Se você é um fornecedor e entregar para a Volkswagen com problema, pode deixar que ela vai colocar a mão no seu bolso e tirar tudo que pode. Essa é a regra do jogo. Então, você entregar com qualidade, você consegue fazer um cost avoidance enorme. Se você conseguir deixar sua máquina funcionando a maior parte do tempo possível, né, sem atrasar o seu cliente, etc., etc., você consegue ganhar muito dinheiro. Então, eu recomendaria apenas, na hora que vocês forem fazer os investimentos necessários, façam o processo inverso. Descubram uma área que vocês têm problema. A hora que vocês mostrarem uma área que tem problema, conversar com o desenvolvedor e propor uma alternativa, e você vai verificar que você vai pagar isso em um ano. Quando você começar a provar para a alta gestão que você consegue fazer um investimento cujo retorno é um ano, as pessoas vão olhar para você com um pouco mais de simpatia. O William Torelli me agradece, o Mário Venâncio Impéria agradeceu também, Emerson Ruanda também. Qualidade do futuro deverá estar no sangue de cada uma das áreas do conceito, aos pós-vendas. Olha, Emerson, eu não sei se vai estar no sangue, mas vai estar em cabos, chips e outros elementos eletrônicos, com certeza, você está certo aqui. O Douglas Silva, muita gente deveria estar preocupada por aí. Sim, eu estou preocupado comigo e com as empresas. Eu recomendo que as pessoas estejam preocupadas e as escolas também. Eu acho que a escola não tem a mínima ideia da avalanche que está vindo por aí. Né? Então, concordo, Douglas.
O Apolônio teve falando aqui que conversou comigo na época que ele trabalhava na Metalúrgica Jardim. Que bom, que bom. O Tiago Perosa, quais segmentos no Brasil, além do automotivo, hoje estão mais avançados? Alimentos, alimento e químico. Você imaginou, na hora que você está fazendo um lote de um elemento químico, você coloca pH-metro, você coloca viscosímetro, tudo isso daí em sensores, tempo real, mandando informações para a sua nuvem, e a sua nuvem já sabe o que está acontecendo, você não precisa ter controle de nada. Né? Alimento e química, pode muito rapidamente ter as informações, o pH está saindo fora, e quais são as alternativas para o pH voltar à faixa que deveria, são alternativa A, B e C. Você, como gestor da empresa, você recebe a prescrição e você toma a decisão. Né? O Álvaro pergunta quanto tempo para a implementação do processo. Eu vi empresas fazendo isso em 2, 3 anos. Eu tive várias visitas em empresas fazendo 2, 3 anos. O importante é começar. Dá para fazer com pouco investimento se você não usar nuvens. Se você começar a usar o Wi-Fi dentro da empresa, e aí você começa... Isso seria uma fase piloto para aprendizado. O problema de você usar o Wi-Fi é que você não vai conseguir escalar. Na hora que você quiser fazer a fábrica inteira, você vai ter que procurar uma nuvem. Mas dá para fazer belos projetos usando o Wi-Fi dentro da sua fábrica. Então, pequenininho, não manda para a nuvem, já vai direto de ponto a ponto e você começa a resolver pequenos problemas que talvez tenham bons retornos e aí você, depois, justifica para a alta gestão que você vai precisar de uma nuvem para poder escalar. Pode ser uma alternativa. O Peter agradece. Também agradeço a participação. O Rodolfo Dagnino, sempre houve uma preocupação com o desemprego gerado pela inteligência artificial no primeiro momento e associado a empresas com mentalidade predatória. No mundo pós-pandemia, já existe uma preocupação crescente com assegurar a oportunidade e ajuda a classes sociais menos favorecidas, que sofrem segregação. Como o desemprego que inevitavelmente será gerado pela inteligência artificial irá conviver com tudo isso? Eu vou te responder o que eu estudei na Alemanha. A Alemanha, todo mundo sabe que a CATEC, ela está liderando esse processo no mundo, e um dos pontos que ela fala é que o futuro será o Free Lunch Society. O que é o Free Lunch Society? A gente sempre ouvia falar que não há almoço de graça. Para ganhar almoço, você tem que trabalhar. E o que a Alemanha está dizendo? Alguns filósofos, alguns engenheiros, todo mundo discutindo isso, Davos, que é o Fórum Econômico Mundial. Pessoal, se a gente está colocando as máquinas para trabalhar para a gente, naturalmente a gente vai ficar com menos serviço. Se a gente vai ficar com menos serviço, a gente vai trabalhar menos horas. Se a gente vai trabalhar menos horas, a gente vai ter que, muitos profissionais vão ter que ganhar um almoço de graça, ou seja, uma espécie de complementação do governo. É isso que a Alemanha pensa. É isso uma das coisas que a Alemanha pensa. Por que eu estou falando Alemanha? Porque a Alemanha não é uma bagunça política, como alguns países. A Alemanha é muito organizada, a Alemanha é líder da indústria 4.0, e ela está pensando que o óbvio, que se a máquina vai trabalhar pela gente, a gente vai trabalhar menos. Se a gente vai trabalhar menos, a gente precisa ganhar uma bolsa. Né? Faz sentido? Pelo menos são os alemães que estão falando. Então, acho que é alguma coisa para a gente ouvir. Eu acho que a gente vai ter que respeitar, sim. É por aí. Antônio Marcos Carvalho me agradece. Aí mais alguns agradecimentos. O Álvaro, Rogério Nístico, meu amigo Rogério Nístico, agradece o conteúdo. Muito vasto, realmente, Rogério. Os itens de Design FMEA e PFMEA deverão constar nos itens de análise de dados. Então, os engenheiros deverão participar 100% dos estudos. Correto. Eu acho que, inclusive, fazer um PFMEA, um DFMEA de um processo desse é um imenso desafio, visto que não é fácil a gente ir para um caminho que a gente está trilhando ainda. A gente não sabe muito bem o que pode dar certo e o que pode dar errado. Então, a ferramenta de Design e Process FMEA são básicas, mas não são suficientes para prever todos os problemas que a gente pode enfrentar. O Rafael Pavão
Existe um abismo entre o pátio fabril nacional e as máquinas end-of-line com recursos já implementados para a indústria 4.0. É verdade. Sim, dá para pegar as máquinas. Hoje, uma máquina no Brasil tem 18 a 20 anos de idade. Mais ou menos, nas últimas feiras de máquinas que eu fui, esse é o tempo de vida de uma máquina hoje. Se você pegar uma máquina de 18, 20 anos, você pode colocar algum tipo de sensor, você pode fazer de um brownfield, né? Porque eu acho que esse é o futuro do Brasil. A gente vai pegar um brownfield, uma máquina, uma fábrica já antiga, e vai transformar ela, vai melhorar essa fábrica. Você não vai fazer uma fábrica do nada. Pós-pandemia, muito menos, não tem dinheiro para nada. Então, falar, vou fazer uma fábrica nova, você não vai fazer uma fábrica nova. Ninguém tem dinheiro para fazer fábrica nova. Agora, se você pegar uma fábrica velha, conversar com alguns provedores, por exemplo, sem fazer propaganda, mas eu sei que a Bosch faz isso. A Bosch foi em vários eventos, mostrou isso. Pegou um torno de 1900 e nada e transformou ele num torno interconectado. Então, é possível a gente ter retrofit. É isso que a gente chama. Pega um brownfield, aplica retrofit e começa a fazer com que as fábricas sejam mais próximas da indústria 4.0. Será exigido numa PQP, PIPAP, documento VDA, a inteligência artificial? O VDA já está trabalhando nisso. Eu conversei com o pessoal do VDA e eu sei que eles já estão pensando em colocar itens. Assim, a VDA sempre colocando novos itens. Outro dia eu conversei com o Rafael Pavão, falou para mim que, por exemplo, Shiny, que é técnica de aprendizagem, uma técnica de resolução de problemas, também está nas normas VDA. Então, sim, a inteligência artificial estará colocada lá. Os sensores estão bem baratos, retrofit e o caminho para o Brasil. É isso aí, Nelson. Dá uma passadinha lá na Santa Efigênia, compra um monte de sensor e é por aí, né? Brincando, mas a possibilidade existe. Né? A possibilidade existe. Bom, pessoal, eu passamos do tempo, mas agradeço enormemente a atenção de vocês, o carinho de todos. Sempre me coloco à disposição. No meu LinkedIn, Mandreas, vocês me encontram lá. E seria um imenso prazer tê-los na minha rede de conhecidos, de networking. E foi um prazer aqui conversar com vocês. Agradeço enormemente também ao IKEA essa oportunidade. Estaremos transformando essa discussão de pouco mais de 1 hora em um curso, obviamente. Tem bastante coisa para ser dado com um pouco mais de tempo, um pouco mais de exercício. Já estamos transformando um curso, não porque a gente queira vender cursos, mas porque a gente entende que a rota do mundo é essa e o meu propósito de vida é esse, é essa divulgação, esse conhecimento, passar para frente, desenvolver, transformar isso em uma linguagem legal, uma linguagem palatável para todos. E eu sei também que esse é o objetivo de vida do próprio IKEA. Então, em breve, a gente vai ter tudo isso daí de uma forma um pouquinho mais pormenorizada nos cursos. Agradeço muito essa terça-feira de manhã. Foi super legal conversar com vocês. O Nelson Mendonça está falando aqui que vai me dar um kit. Ô, Nelson, obrigado, viu? Pode mandar, depois te mando o endereço aqui. Um kit do Arduino. Aceito presente, não tem problema, Nelson. Nelson é grande amigo já. Obrigado, Peter. Obrigado a todos que estão respondendo aqui, mandando ainda, agradecendo. Obrigado, pessoal.